Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como investir com pouco dinheiro e construir um patrimônio milionário na Bolsa de Valores, pessoal. Muitas pessoas acham que é impossível construir um patrimônio para viver de renda na Bolsa de Valores, porém, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar que isso é totalmente possível e dá para você construir um grande patrimônio no médio a longo prazo. Então, se vocês querem saber qual é essa estratégia que pode mudar o jogo da sua vida financeira, eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou passar ali para vocês um combo de conhecimentos para mudar a sua forma de agir e se tornar um investidor verdadeiramente independente e próspero na Bolsa de Valores. Portanto, pessoal, antes da gente iniciar a falar sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer aqui para vocês tópicos relacionados. Bom, pessoal, sem mais delongas, então vamos aqui ao que interessa. O primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria de destacar com vocês é, um pouquinho aqui da minha história para vocês, bem curta, não vou aqui atrapalhar tanto tempo aí de vocês, Basicamente, eu comecei a investir na Bolsa de Valores há mais ou menos ali 2 anos. Claro, eu não atingi ali um patrimônio milionário na Bolsa, tá? Eu vou completar ali 3 anos de investimento ativo na Bolsa de Valores no meio deste ano. Então, eu ainda estou falando ali 2 anos e alguns meses, tá? O que acontece é que, por mais que eu não tenha atingido um patrimônio milionário, a minha rentabilidade, ela foi bastante substancial no período. E eu consegui transformar aportes pequenos acima de 100 mil reais em apenas 2 anos, pessoal. E hoje estou ali com 132 mil, tá? Consequentemente, foi uma boa evolução patrimonial e ainda por cima eu estou recebendo uma baita renda. Por exemplo, só das ações aqui da minha carteira, eu tenho para receber ali mais ou menos R$ 2.300, apenas da posição ali de Banco do Brasil e das ações ali da BR Partners. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que mesmo ali, com apenas 2 anos de bolsa, que é um período relativamente curto no mercado financeiro, geralmente períodos ali de grandes de investimento são de 5 anos para cima. Antes disso, você ainda é um investidor iniciante. Eu também ainda sou investidor iniciante. Por isso, que eu já consegui um patrimônio ali relativamente grande para a minha idade, que hoje só tenho ali apenas 21 anos de idade, vou fazer 22 ali em maio. Então, perceba que eu já estou tendo uma evolução bem significativa aqui na carteira. O que acontece, pessoal, é que com essa minha história, o ponto que eu quero passar para vocês é a trajetória para se tornar um investidor verdadeiramente independente e conseguir uma rentabilidade consistente. Porque, pessoal, quando a gente parte aqui para a calculadora de juros compostos, e basicamente essas duas palavras é o que vai denominar o seu sucesso no médio e longo prazo, é o efeito dos juros compostos, pessoal. Os juros compostos é que vai transformar a sua vida verdadeiramente ali no médio e longo prazo. O que acontece é que na espécie de ativo que eu invisto, que vários outros investidores grandes ali investem, na verdade são ações, que são ativos ali, são empresas. Você basicamente compra ali, parcelas do capital social de uma empresa. Você se expõe aos negócios dessa empresa, tá? E por consequência, basicamente eu tenho ali 4 pilares na minha estratégia. O primeiro, comprar ações ali de bons setores, empresas de bons setores, que sejam de setores perenes, que independente de taxa de juros alta, taxa de juros baixas, elas continuarão gerando lucro e pagando dividendos aos seus acionistas, tá? Segundo ponto aqui, pessoal, é selecionar empresas ali basicamente baratas, tá? Ou seja, empresas que estejam a um bom preço, tá? Então, empresas que estejam baratas, a sua expectativa de retorno tende a ser maior. Terceiro ponto, selecionar empresas boas pagadoras de dividendos, porque, pessoal, o dividendo no longo prazo, ele acaba te dando um diferencial bem substancial na sua jornada, tá?
E o quarto ponto, que ele acaba sendo ali bastante ignorado, é o próprio longo prazo, é a própria paciência, você ter ali a disciplina e a paciência, a perseverança de esperar as coisas acontecerem, né? Como já dizia ali, né? O próprio Warren Buffett, que é um baita investidor aí da Bolsa de Valores, ele fala o seguinte, né? Que a disciplina e a paciência é o principal ponto que você precisa ter no longo prazo. Você não vai enriquecer do dia para a noite, pessoal. Então, tudo depende do longo prazo. E basicamente a gente pode colocar isso aqui e quantificar isso na calculadora de juros compostos. Eu vou dar um exemplo prático aqui vocês. Vou utilizar o meu exemplo pessoal, mas vocês podem aqui nessa calculadora utilizar a sua realidade, o seu exemplo de vida, tá? Basicamente, com o patrimônio que eu tenho ali hoje na Bolsa de Valores, que fica ali em 132 mil reais, né? Com uma taxa, aqui a taxa acaba complicando bastante. Por quê? O Ibovespa e o CDI deram um retorno de 8 a 13% ao ano de forma composta. A questão é que com uma carteira individual de ações, selecionando ações individualmente, você consegue rentabilidades superiores, desde que, claro, você obedeça, né, o critério de comprar ações baratas com potencial de ganho de capital e também empresas que paguem bons dividendos, de preferência acima de 7% ao ano. Você misturando esses critérios, é provável, não estou garantindo nada, de que você tenha uma rentabilidade de 20% ao ano, que é uma rentabilidade alta, principalmente para investidores ali grandes no mercado de ações, né? Que conseguem ter essa rentabilidade com consistência. Pablo, é possível ter mais que essa rentabilidade? É possível. Portanto, claro, você precisa ser muito mais criterioso, talvez você precise fazer rebalanceamento, talvez você precisa pegar um mercado de baixa bem depreciado. Então assim, né, acima desse tipo de rentabilidade acaba sendo excepcional. 40% ao ano é possível, portanto a chance de ocorrer na sua carteira é de 50-50. Eu consegui 40% ao ano, mas por um curto período. Manter isso no longo prazo é que fica difícil, principalmente quando você consegue um patrimônio muito alto, que geralmente você não vai mais conseguir aproveitar grandes oportunidades de small caps baratas. Você vai ter que se posicionar em blue chips, né? Empresas de maior capitalização de mercado que acabam reduzindo ali a sua expectativa de retorno. Mas vamos lá, né? Vou considerar aqui 20% ao ano de forma composta. Vamos supor que você seja investidor que consiga isso durante 10 anos no tempo, que 10 anos ele é um período bastante considerável. Já é um investidor ali que criou casca, né? Com o meu aporte atual, somando dividendos e o que eu aporto do bolso de maneira mensal, claro que vocês não viram realizando ali aportes recentes na carteira, porque eu adiantei muito desses aportes, pessoal. Basicamente, eu acumulo meus aportes em caixa e eu vou aportando conforme a bolsa estiver barata, tá? Então, eu não aporto religiosamente 3.200, isso aqui é uma média, tá? Eu faço ali, engordo meu caixa na renda fixa e, consequentemente, vou comprando ações ali quando os momentos aparecem oportunos, tá? Então, 3.200 aqui de maneira mensal, vamos supor isso aqui ao longo de 10 anos no tempo com uma taxa de 20% ao ano. Basicamente, após 10 anos, teria um patrimônio de 1,9 milhão, tá? Então, perceba que é um patrimônio interessante, já é um patrimônio ali que dá para viver de renda. Portanto, perceba que a rentabilidade ela está sendo bem conservadora. Pablo, 20% ao ano é conservador? Sim, é conservador. Por quê? Só se você comprar empresas excessivamente baratas e que sejam com potencial de alta, você consegue retornos maiores. Eu mesmo, na minha carteira pessoal, consegui retornos acima disso. Então vamos supor, claro, isso aqui é de maneira extraordinária, você precisa ser um investidor ali bem diferenciado, fazer rebalanceamento, pegar empresas baratas, tá? E, lógico, assumir um pouco de mais riscos, porque não tem como, de fato, conseguir uma rentabilidade alta sem assumir um risco um pouco maior. Talvez você vai ter que concentrar mais a sua carteira, vai ter que direcionar seus aportes para uma oportunidade mais volátil, tudo isso faz parte do jogo, mas o longo prazo acaba recompensando. Finge que você conseguiu 40% ao ano durante 10 anos, você conseguiu construir um patrimônio de 6,9 milhões, investindo 3.200 e tendo 132 mil de patrimônio. Aí muitos vão falar, Pablo, você está sendo irreal. Pessoal, nananina não. Para quem pegou a bolsa ali no ano de 2016, ações boas pagadoras de dividendos, tá? Conseguiu um retorno similar a esse. A bolsa, só o Ibovespa, do ano de 2016 até o ano de 2021, isso aí dá 6 anos no tempo, ele entregou um retorno, pessoal, de aproximadamente 20% ao ano. Para você que conseguiu uma carteira individual de ações, você conseguiu um retorno acima desse, talvez 2 vezes maior do que do Ibovespa. Então, considerar 40% ao ano por um curto período de tempo é razoável. Fica difícil, claro, quando a gente estende esse horizonte de tempo, que aí geralmente a rentabilidade vai diminuir.
Portanto, até lá, você já vai ter um patrimônio milionário, conseguiu esses 40% ao ano aí durante um curto período de tempo. Imagina você aqui 10 anos tendo ali 7 milhões. Só com 7 milhões, para vocês terem ideia, vocês conseguem basicamente ali um dividendo de 70 mil por mês. Imagina você reaplicando isso, apenas um exemplo, tá? Há uma taxa de 20% ao ano, finge que sua rentabilidade chegou ali a 20% ao ano durante 10 anos. Olha o patrimônio que você vai construir após 10 anos, 67 milhões. Então perceba que quanto mais se tem de patrimônio, mais fácil fica. Você não precisa de tanta rentabilidade para ter um crescimento exponencial. Então, por isso que você vê grandes investidores. Claro que já teve períodos ali da vida do Warren Buffett, né, do Louis Barsi, são investidores ali grandes, que eles tiveram rentabilidades mais elevadas. Portanto, foi por um curto período. Claro que estender 40% ao ano durante muito tempo fica difícil, mas por um curto período de tempo é razoável. Talvez ali 5, 6, 7 anos você consiga ter essa rentabilidade com o certo rebalanceamento. Até porque o próprio Jim Simons ali, tá? Vocês podem até dar uma pesquisada nesse investidor, um investidor bastante emblemático, que conseguiu uma rentabilidade de 60% ao ano durante 30 anos, pessoal. Olha isso, então é possível. Mas claro, você vai precisar ter nervos de aço. E quanto maior o seu aporte, mais fácil vai ser a sua jornada para se tornar milionário. Então, uma questão de tempo. É basicamente para a vida, pessoal. Não tem como. Não é do dia para a noite que você vai virar milionário. A não ser que você já tenha um grande volume de recurso e pega ali um mercado de baixa que você consiga uns 200%. Aí sim você fica milionário. Tirando isso, não. É paciência, longo prazo, reinvestir os dividendos, que lá na frente você vai ter ali e vai colher os frutos, tá? O maior mito dos investimentos, pessoal, né? É basicamente o que as pessoas falam do quê? A maior mentira sobre investimento é que você precisa de muito dinheiro para começar. Eu também acreditava nisso, mas pessoal, eu comecei com pouco. E olha só ali, basicamente, onde eu cheguei, tá? Num patrimônio interessante para minha idade. Por mais que não seja um patrimônio milionário, é um patrimônio bom, razoável, que já proporciona ali um certo nível de conforto financeiro para que eu possa tomar ali decisões um pouco mais arriscadas, né? Um pouco mais ali interessantes no médio e longo prazo. Então, perceba que você começar é o que vai tomar o principal ponto ali na sua vida, tá? E basicamente ninguém te conta que é consistência e escolhas certas que vai fazer você ali um vencedor no médio a longo prazo. Agora, alguns erros aqui que, claro, na minha jornada eu também errei, pessoal. Não tem como não errar, tá? Basicamente, o primeiro erro é gastar antes de investir. Você deve investir primeiro para gastar depois. Basicamente, esse conselho aqui clássico, né? O próprio livro ali do Pai Rico e Pai Pobre agrega isso aqui com bastante profundidade. Pessoal, basicamente, você precisa destinar uma parte da sua renda para investimentos. Pelo menos ali, né? De 15% a 30%. 30% num cenário bastante otimista e 15% num cenário pessimista, tá? Que já é uma taxa boa. Se você destina isso com consistência na sua carteira, você pode ter um crescimento bastante interessante no médio a longo prazo. O erro 2 é querer enriquecer mais rápido e cair em promessas de ganhos fáceis. Pessoal, isso aqui é um erro fatal. Eu mesmo cometi isso aqui na minha jornada. Acreditava que era rápido ganhar dinheiro fácil, tá? Por exemplo, fazer ali um day trade, tirar um dinheiro ali no dia. Pessoal, isso aqui não existe. Tudo demanda tempo e longo prazo. E vocês cedo ou tarde vão entender que dinheiro fácil não existe, tá? Depende ali de um determinado esforço para que você atinja ali um determinado objetivo. E o erro 3, não diversificar e colocar todo dinheiro numa única ação. Claro, pessoal, aqui esse erro é bastante subjetivo. Por que eu coloquei isso aqui? Muitos vão me falar, engraçado, Pablo, você cita esse erro, mas você tem sua carteira concentrada em 3 ativos, com patrimônio relativamente grande. O que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Esse erro, ele é basicamente o que os gurus falam, mas para você que está no início da sua jornada, focando ali em investimentos, com pouco dinheiro, é preferível que você concentre a sua carteira, porque em boas oportunidades, você pega as melhores oportunidades do momento, empresas boas pagadoras de dividendos, com uma certa expectativa de crescimento e concentre a sua carteira, pessoal, não tem como, tá? Até porque a concentração, para quem tem pouco dinheiro, vai trazer ali um ganho substancial, por mais que esteja assumindo um risco um pouco maior em primeira instância, até porque a diversificação, eu não estou aqui demonizando a diversificação, ela vem com o tempo, pessoal. A diversificação ela vem ali com o passar dos anos. Então você diversificando a sua carteira aos poucos, conforme seu patrimônio for aumentando no longo prazo,
consequentemente a diversificação vai entrando de pouco. Por exemplo, eu aqui, né? Eu atingi as posições que eu queria em Banco do Brasil, atingi em BR Partners, atingi em Sanepar, eu abro espaço para mais uma empresa da minha carteira. E ali eu fico nesse efeito de acumulação no médio a longo prazo. Você não vai colocar empresas ali por pulverização, só por colocar. Você tem que traçar empresas e ter objetivos. Tipo, nessa ação aqui eu quero ter tantas ações. Nessa empresa eu quero tanto de renda, entendeu, pessoal? Então é uma questão de paciência e longo prazo. Eu já acumulo ações aqui do Banco do Brasil desde quando eu comecei na bolsa. Comecei ali em 2022, vou acumulando. Não vendi hoje sequer uma ação ali de Banco do Brasil. BR Partners é uma posição recente, até por isso que eu estou aqui no prejuízo aqui em valorização. Portanto, quando a gente considera dividendos, basicamente eu estou no 0 a 0. E claro, BR Partners é uma posição para longo prazo. 2, 3, 4 anos. Com small caps, você precisa de mais longo prazo ainda, porque você precisa dar mais tempo para que elas se maturem. Diferentemente das blue chips, que já pagam ali dividendos elevados no curto prazo e um potencial de alta se você compra ali ela depreciada, que já vai te trazer um retorno imediato. As small caps, você precisa de mais paciência, tá? Agora, pessoal, vamos aqui principalmente para o pulo do gato, para encerrarmos esse vídeo aqui com chave de ouro. Eu vou mostrar para vocês, pegando exemplo aqui de ações, meu foco não é analisar a Vale e a Petrobras, então vocês não vão vir analisando múltiplos, nada disso. Apenas mostrando aqui para vocês que essas ações geraram um retorno ao acionista. Olhem só a Vale, nos últimos 10 anos, ela gerou um retorno de 400%. Muitos vão falar, nossa, que medíocre. Aí é que tá o pulo do gato. Pessoal, depende muito, porque aqui no Investidor 10, nós pegamos o ponto A até o ponto B. A Vale, ela é uma empresa cíclica, que tem como principal produto o minério de ferro. Já teve momentos na história da Vale nos últimos 10 anos que ela apresentou queda substancial nas ações. Por quê? Por conta do preço do minério de ferro, queda no preço, queda no EBITDA e por consequência já teve momentos que a Vale ficou muito barata. Para quem conseguiu aproveitar Vale em momentos de baixa e carregou a longo prazo, olhem só que interessante, tá? Aqui a Vale chegou a custar aqui mais ou menos quanto, né? Nessa faixa aqui de R$6. Depois a empresa engatou um ciclo de alta e pagou um baita provento. Só em valorização você conseguiu 300%. Somando dividendos em basicamente ali 2 anos, você conseguiu 500% de retorno. Imagina para quem segurou a longuíssimo prazo, o retorno foi muito superior. O retorno da Vale, só para vocês terem ideia do que eu tô falando, só em valorização, tá? Eu nem tô considerando dividendos aqui na conta, porque eu posso calcular na forma composta o quanto que a empresa deu de dividendos no longo prazo, tá? Mas vamos lá, né? Colocando aqui, pessoal, vamos perceber o seguinte, R$55 dividido aqui pela cotação de 7, menos 1 multiplicado por 100, só em valorização a Vale deu 685% de retorno, tá? Basicamente, em média de proventos, colocando aqui o quanto que a empresa pagou nos últimos 10 anos, ela pagou ali na média quanto? Vai, 9,55% ao ano, colocando ali 7% ao ano, né? Desde ali os 10 anos atrás. Então vamos lá, 685%, tá? Basicamente aqui, basicamente a empresa ainda entregou 7% ao ano de retorno, pessoal. Isso de forma composta em dividendos. Olhem só que interessante. Então, temos um retorno ali na Vale que chega superior a 1000%. Quem investiu ali basicamente 100 mil em Vale há 10 anos atrás, conseguiu ver multiplicar o seu capital em até 13 vezes. Então, um retorno ali de 1,3 milhão em 10 anos, sem fazer nada, sem aportar do bolso, apenas pegando o provento que a empresa distribuía e reinvestindo. Olhem o potencial de retorno que as ações te trazem. Ah, mas Vale é cíclica, mas deu certo no médio e longo prazo. O setor de commodities aqui no Brasil, por mais que ele seja cíclico, ele acabou dando bastante certo. E detalhe, hoje a Vale está barata, negociando ao indicador de EV sobre EBITDA abaixo de sua média histórica. É uma empresa que está barata na lógica do preço justo, eu explico com mais detalhes aqui para a parte de membros do canal. Por isso, se você não é membro, se torne membro, porque aqui o conteúdo de membros, pessoal, realmente o conhecimento bastante aprofundado, tornando vocês ali, né, um investidor verdadeiramente independente. Detalhe, a parte aqui de membros avançado promete um baita conteúdo, tá? Então, se torne membros avançados ali para vocês terem um conhecimento bastante exclusivo aqui no canal, tá? Pegando aqui proventos, utilizando o inverso do preço sobre lucro na Vale, multiplicado pelo um payout que a empresa pode pagar ali de mais ou menos ali 60%, ela pode pagar um provento de 7,5% a 8% para este ano. Fora que em valorização,
colocando ali o preço justo de Benjamin Graham sobre o LPA atual, 6,96 multiplicado pelo um VPA de 45,55, hoje a Vale teria uma precificação justa de R$ 84,00, que dividido por 55, temos um potencial de alta de quanto? De aproximadamente 53,55%. O mesmo se cabe para a Petrobras. Petrobras está barata, com potencial de pagar bons proventos. Claro, esse aumento do preço sobre lucro se deve ao principal, a questão ali do efeito extraordinário, né, que a empresa teve ali no balanço de 2024, mas basicamente a Petrobras está com bom resultado operacional para os próximos anos. Então, a ação está barata, negociando a um EV sobre EBITDA bem abaixo de sua média histórica, que fica ali em 6 vezes, né? Hoje a empresa está em 4,7, está barata. Já expliquei para vocês no indicador EV sobre EBITDA para membros, que engloba o quê? O valor de firma da empresa, que é o valor de mercado somado à dívida líquida, subtraído pelo EBITDA dos 12 meses. Pessoal, basicamente, Vale e Petrobras são puro caixa líquido e são empresas que têm dívida na sua composição. Então, a gente acaba utilizando muito o indicador EV sobre EBITDA. E eu gosto ainda mais de utilizar o EV sobre EBIT, que demonstra a capacidade produtiva da empresa com a estrutura atual, tomando como base o seu valor de mercado e o lucro líquido operacional. Então, para dividendos, a Petrobras está boa, e também para valorização, se a gente utilizar aqui o preço justo de Graham, 22,5, né? Vezes um LPA que está ali de 2,81, aqui no cenário mais conservador possível, claro que aqui a Petrobras pode estar mais, né? Vezes aqui um VPA de R$28, temos um preço justo de 42, tá? Então está relativamente abaixo do preço justo, mas eu não olho para preço justo para a Petrobras, eu olho para EV sobre EBITDA. Precificando o EV sobre EBITDA da empresa, ela está muito barata, colocando o EBITDA ali, né, de 224 bilhões de forma operacional anualmente colocando, multiplicado por 6, menos aqui a dívida líquida da Petrobras. Pessoal, vai por mim, o EV sobre EBITDA funciona muito mais para ver potencial de alta em empresas de commodities, tá? 1,3 trilhão menos a dívida líquida da empresa, que acabou subindo um pouco aqui para 326 bilhões, temos 1 trilhão de valor de mercado, o que engloba uma cotação de preço justo de R$ 78,00, que nos dá um potencial de alta frente à cotação atual de Petrobras de aproximadamente quanto? 118%, fora o provento extraordinário, que não é extraordinário, é feito ali de forma operacional, que a empresa pode pagar até o ano de 2029, os 8% que ela já paga agora, né, colocando ali de pagar 45% de payout, a empresa tem um EBITDA projetivo que pretende pagar 100% até 2029 de 300 bi. Dividido pelo valor de mercado de 493, temos ali 60% de yield projetivo para a Petrobras até 2029, o que nos geraria um provento ali de forma composta de 15,2% ao ano. Então, pessoal, realmente aqui é impressionante como que a Petrobras pode pagar e trazer valor no longo prazo. Mas claro que o risco é um pouco maior, é uma estatal. O fator de risco estatal a gente controla no preço, mas a questão ali do petróleo fica um pouco complicado, que se o petróleo acabar despencando, por mais que a empresa tenha um baixo custo de extração de petróleo, isso pode fazer com que a Petrobras patine no lucro, patine na geração de caixa e, por consequência, patine na distribuição de dividendos. Mas, geralmente, ações de commodities foram sucessivas no Brasil, e a Petrobras entregou um retorno aqui nos últimos 10 anos de 1.026%. E lembrando que esse ponto pega o ponto A até o ponto B. Para quem comprou Petrobras há 10 anos, conseguiu retornos muito superiores, né? Imagina você que comprou Petrobras ali a R$1, só de valorização, sem considerar dividendos, você já está conseguindo um retorno de 3.400%, pessoal. Realmente é impressionante esse retorno. Fora também os proventos que a empresa proporcionou, que já propiciou para você, acionista, um retorno de mais de 300%. Somando tudo, a Petrobras entregou ali uns 4.000% de retorno de forma total. Então, quem comprou Petrobras ali em 2006 fez muito dinheiro. Multiplicou o capital em 40 vezes, ou seja, 100 mil viraram ali 4 milhões. Então, olhem só o potencial. Tá vendo quando você olha para longo prazo as coisas acontecem? Principalmente com ações de commodities, mas o mesmo se cabe para outras empresas, bancos, energia, né, saneamento, tudo se cabe para empresas boas, que gerem caixa, que paguem dividendos e que principalmente estejam a um bom preço, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, a parte de membros tem muito a agregar a vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!